Hoje, especificamente, então, quero falar sobre um tema que é a religião de Deus. Deus tem religião? Nós vamos falar sobre isso, porque é comum ouvir por aí que religião é como opinião, né? Ou seja, cada um tem a sua e todas levam a Deus. Essa afirmação, porém, é totalmente errada, totalmente equivocada. Por quê? Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela ensina para nós qual é a verdadeira religião de Deus, e é isso que nós vamos ver. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, se coloque de pé em nome de Jesus. Marcos 2, leremos do versículo 23 ao versículo 28, de forma responsiva. Marcos 2, versículo 23 até o versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Os irmãos. Os fariseus lhe disseram: Vês, porque fazem no sábado o que não é lícito. Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? O homem entrou na casa de Deus no tempo de Abraão, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que lhe conversavam. E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até o sábado é Senhor. Amém. Feche seus olhos. Amado Deus, eis aqui, Senhor, tua palavra santa, preciosa, poderosa, que não mente jamais, e que essa palavra mais uma vez fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Nós nos rendemos, Senhor, a Ti nesta hora, pedindo ao Senhor que desfaça as fortalezas da mente, do coração humano, e que nós possamos receber de bom grado essa palavra em nossos corações, saindo de posse da porção que o Senhor a nós reservou nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. A religião de Deus. A palavra religião, vocês sabem, significa religar, ou seja, ligar novamente. Ela tem como propósito, então, reunir algo que foi separado. Portanto, primeiramente falando, a religião de Deus é aquela que une novamente o homem pecador a Ele, ao Senhor Deus. Porém, isso só é possível por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é o único mediador, não há nenhum outro. O nosso Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Nenhum outro, nenhuma outra se coloca entre Deus e os homens. Desta forma, amados, já é possível então identificar que a verdadeira religião de Deus, ela põe Cristo como o seu personagem principal. Nessa passagem bíblica, o Senhor Jesus, então, ele ensina aos fariseus, que eram os falsos religiosos da época, o Senhor Jesus ensina aos fariseus que todo mandamento dado por Deus tem como objetivo final a salvação do ser humano. Em essência, o que ele está ensinando a eles e a nós é isso.
todo mandamento que foi dado por Deus, e nós sabemos que na palavra de Deus há diversos mandamentos, além daqueles 10 que estavam nas pedras, além dos 613 do Pentateuco, além de todos aqueles que estão na palavra de Deus. Como os irmãos sempre me ouvem dizer, a Bíblia não pede favores, nem dá conselhos. Sempre que Deus fala, é uma ordem. Deus manda e cabe a nós o quê? Obedecer para o nosso próprio bem viver. Então, todo mandamento que Deus dá, que foi dado, que nós encontramos na palavra de Deus, ele tem como objetivo final a salvação do ser humano. O propósito da religião que vem de Deus, aquilo que eu estou chamando de religião de Deus essa noite, o propósito da religião que vem de Deus é salvar as almas perdidas dos homens. Não é construir monumentos, não é idolatrar personalidades humanas. O propósito da religião que vem de Deus é salvar as almas dos homens. O Senhor ensina então àqueles hipócritas da época que o mandamento do sábado só existia por causa do homem, ou seja, existia para o bem do homem, para a comunhão do homem com Deus. É para isso que o mandamento existia. E aí, os falsos religiosos, o que estava acontecendo nesse contexto? Os falsos religiosos da época, perceba a expressão que eu estou usando, falsos religiosos, porque não há problema algum em ser religioso. Você é religioso, eu sou, todo ser humano é religioso. O problema não é ser religioso, o problema é ser um falso religioso. Então, os falsos religiosos que haviam naquela época, esses mesmos haviam colocado o dia de sábado, não o mandamento. O dia de sábado eles colocaram acima da vida humana. E isso não era e nunca será agradar a Deus. A falsa religião, ela desvia o foco das vidas para as coisas. A falsa religião desvia o foco das vidas para as coisas. Mas o objeto maior do amor de Deus é o homem, é o ser humano. Quando digo homem, o homem é a mulher, entenda-se, é o ser humano. O objeto maior do amor de Deus na face da terra é o ser humano. Cristo morreu em favor de vidas, não em favor de coisas. Nunca é demais lembrar isso, sobretudo em tempos tão terríveis de consumismo, materialismo. Nunca é demais lembrar isso, porque nós, como vivemos cercados, rodeados por isso, nós vivemos num mundo impregnado por esse espírito de materialismo, de consumismo, de coisificar tudo e todos. Mas o objeto maior do amor de Deus não foi coisa alguma, a não ser a vida dos homens, a vida dos seres humanos. Cristo morreu em favor de vidas, não em favor de coisas. Veja bem, e aí o Senhor Jesus, ele nos alerta a não cair nesta hipocrisia religiosa. Ele nos alerta para isso. Por quê? Porque cair na hipocrisia religiosa é pecado e, consequentemente, é reprovado por Deus. Nós seremos reprovados por Deus se agirmos dessa maneira. Então, veja bem, só existe um motivo para que esta igreja, por exemplo, exista nesta localidade. Só um. As vidas que o Senhor deseja salvar nesse lugar. Assim como todos vocês que aqui já estão.
E muitas outras vidas ainda o Senhor deseja salvar o quê? Aqui, nesse lugar, nessa localidade. Então veja bem, este templo, este pastor, essas cadeiras, tudo isso, este templo, este pastor, essas cadeiras, essa aparelhagem de som, o que mais? O que você observar aí em termos da nossa estrutura física, tudo isso, meu querido irmão, minha irmã, tudo isso perde o seu propósito se nós desviamos a nossa atenção das vidas. Tudo isso perde o propósito se nós desviarmos a nossa atenção das vidas. Então, o Senhor Jesus, ele nos mostra que a fé cristã deve ser uma fé prática e não teórica. Ele utiliza o exemplo de Davi. Qual é o episódio, o acontecimento a que ele está se referindo quando ele fala de Davi? Davi, você sabe, houve um momento que ele já tinha sido ungido rei, escolhido por Deus, mas Saul estava perseguindo ele. Saul, rei, estava perseguindo ele. E ele estava fugindo. E nessa fuga dele, em dado momento, ele encontra com alguns homens, cerca de 600 homens problemáticos, homens endividados, homens problemáticos, e esses homens passam a segui-lo e se tornam o seu exército, o seu grupamento, digamos assim, e passam a segui-lo e ser leais a ele. Então, como ele estava vivendo em fuga, Como ele estava vivendo em fuga, eles viviam com dificuldade, muitas vezes, inclusive para se alimentar. Num dado momento, então, ele chega até lá a casa dos profetas, onde também ali estavam os sacerdotes, etc. E ele se coloca diante daquele homem, Abiatar, o sacerdote da época, e ele então fala: olha, nós estamos famintos, nós precisamos aí, o que tem aí para comer? Ao que o sacerdote falou assim: olha, não tem nada aqui, só tem esses pães da proposição. E o que eram esses pães da proposição? Eram os pães sagrados, consagrados a Deus, que ficavam na mesa do tabernáculo, a que somente os sacerdotes tinham acesso. E ele então pega esses pães e dá para Davi, e Davi para os seus homens. Só que ninguém além de sacerdotes podia comer aquele pão. Então, por que o Senhor Jesus está citando esse exemplo aqui? Porque, pense comigo, se o sacerdote negasse aquele pão sagrado, que era sagrado, de fato, consagrado a Deus, se o sacerdote negasse aquele pão sagrado, mais de 400 vidas humanas, eu falei 600, mas é um equívoco, eram 400 homens que seguiam a Davi, mais de 400 vidas humanas se perderiam. Ou seja, eles morreriam literalmente de fome. E daí vem as perguntas para nós. De que serviria, por exemplo, para Deus uma mesa cheia de pães santificados se os servos de Deus morressem de fome? De que serviria para Deus uma mesa cheia de pães consagrados se os servos de Deus, mais de 400 vidas, morressem de fome? Deus teria algum prazer nisso? Você realmente acredita que Deus aprovaria isso? Então, nós precisamos repensar a nossa religião. Porque, senão, nós perderemos tempo com coisas
para as quais Deus não dá a mínima importância. Se nós não repensarmos a nossa religião, a forma, a maneira como vivemos e praticamos a nossa fé, nós podemos acabar perdendo tempo com coisas para as quais Deus não dá a mínima importância. Para os fariseus, que eram os falsos religiosos daquele tempo, todo tempo tem os seus falsos religiosos. Hoje também tem. Naquele tempo também tinha. Parte desses falsos religiosos era o grupo chamado de fariseus. Então, para os fariseus, pouco importava se os discípulos de Jesus estavam famintos. Perceba que em nenhum momento eles falam disso, eles mencionam isso. Pouco importava se os discípulos estavam famintos. O mandamento desses fariseus, que não era o mandamento de Deus, era o mandamento deles, que eles haviam inventado, tinha que ser obedecido a qualquer custo. E aí é interessante que quem adota esse tipo de postura sempre exige que o mandamento seja obedecido pelos outros, nunca por eles. Então, o mandamento deles, que não havia sido Deus que tinha dado, que era, por exemplo, de colocar o sábado, o dia de sábado, acima da vida do ser humano, aos olhos deles tinha que ser obedecido de qualquer forma, a qualquer custo, especialmente pelos outros, ainda que não fossem obedecidos por eles mesmos, porque eles mesmos, como Jesus numa outra passagem vai confrontá-los, no próprio dia do sábado pegava o animal deles e dava de comer. Eles faziam isso. Então, veja a falsa religião, a hipocrisia religiosa. Então, queridos, esse tipo de falsa religião, falando em termos bem claros, é maligna, é diabólica, porque uma religião que não tem como prioridade as pessoas e sim as coisas, isso não vem de Deus, isso é diabólico. A religião de Deus prioriza as vidas das pessoas. Cristo morreu por vidas, não por coisas. Deus está bem distante desse tipo de falso religioso. Marcos continua, capítulo 3, e outra vez, capítulo 3, versículo 1 ao 6, vamos ler responsivamente também. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Os irmãos estavam observando se furaria o sábado para o rosário. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. O 6. Viemos sair dos fariseus, tomaram logo conselho com os judeus contra ele, procurando ver como matariam. Olha só, o dia de sábado se tornou o dia de sábado, não o mandamento que ensinava sobre o Shabat. O dia da semana de sábado, como tem gente até hoje também adotando esse tipo de linha, o dia de sábado ele se tornou um ídolo para aqueles falsos religiosos.
se tornou quase que um Deus. O dia do sábado se tornou um ídolo na vida daqueles falsos religiosos. Veja, é interessante, ainda quem questiona a humanidade de Jesus. Veja como é interessante o texto frisar que o Senhor Jesus ficou indignado com a maldade e a hipocrisia deles. O versículo 5 fala: e olhando para eles em redor com indignação. Amados, veja bem, Jesus é nosso mestre, sim ou não? Somos discípulos de Jesus, sim ou não? Então, devemos nos espelhar nele. Então, o que deixa Jesus indignado também deveria nos deixar. Jesus ficou indignado com a dureza do coração daqueles falsos religiosos. Esse tipo, de falsa religião, então ficou indignado com a maldade, com a hipocrisia deles, porque que mandamento era esse que eles estavam obedecendo, que impedia de salvar uma vida feita à imagem e semelhança de Deus? Que diabos de mandamentos era esse? De onde eles haviam tirado isso? Quem havia mandado eles seguirem um mandamento tão maligno e diabólico quanto esse? De impedir de salvar uma vida feita à imagem e semelhança de Deus. Algo muito sério estava acontecendo aqui. Então, certamente isso não vinha de Deus. Isso não vinha do Pai Celestial. Então, os irmãos percebam que a falsa religião, ela corrompe os mandamentos do Senhor. Ela corrompe. Eles pegaram, de fato, havia um mandamento do Shabat. Shabat, em hebraico, significa descanso. Isso nunca esteve arraigado a dia da semana nenhum. É verdade que nas traduções bíblicas, essa palavra Shabat foi traduzida, a meu ver, induzindo ao erro, como sábado. Então, inclusive na cabeça, no imaginário de muitos irmãos, os irmãos entendem que o mandamento é associado ao dia, quando na verdade ele é associado a uma postura, a uma atitude, e não a um dia da folhinha da semana específica. Ainda que é verdade que na antiga dispensação Deus quis que esse mandamento fosse observado no 7º dia. E nesta dispensação da igreja, após a ressurreição do nosso Senhor, Deus deseja que este mandamento seja observado no 1º dia da semana. Mas isso nada tem a ver com coisificar as pessoas, com dar mais valor a coisas do que as pessoas. A falsa religião, ela corrompe, ela pega o mandamento de Deus, que é puro e santo e faz bem, e desfigura e transforma numa coisa que adoece, que prejudica, que amaldiçoa a vida das pessoas, desviando a igreja do seu verdadeiro propósito, que são as almas longe do Pai. O verdadeiro propósito, a razão da igreja existir, como eu disse, são as almas, são as vidas pelas quais Cristo morreu. Cristo não deixou a sua glória no céu e veio até aqui este mundo por nada. É bom frisar, por nada, pastor, por nada além da vida, das vidas humanas. Nada. E você pode incluir o que você quiser aí nesse nada. Ah, pastor, mas nada. Cristo veio a esse mundo morrer pelas vidas dos homens pecadores como nós. Então, a cegueira espiritual daqueles falsos religiosos era tamanha
que, veja bem, mesmo presenciando um milagre, ninguém contou para eles, eles estavam ali, eles viram, eles presenciaram. Veja que a reação deles, descrita no versículo 6, a reação imediata deles, veja qual foi: e tendo saído, os fariseus tomaram logo, apressadamente, se apressaram, tomaram logo conselho com os herodianos, que era uma outra seita da época também, mais política essa, contra ele, procurando ver como o matariam. A única reação, acabaram de presenciar um milagre. Um homem tinha a mão atrofiada, deficiente. Eles ficaram olhando para ver o que Jesus ia fazer. Jesus ficou indignado, porque Jesus perguntou para eles: o que vocês acham? É lícito? É certo curar esse homem? É certo salvar uma vida ou a vida se perder no dia de sábado? Eles calaram. O texto fala por quê? Porque eles queriam já apanhar Jesus na sua astúcia maligna, diabólica. Então, veja bem, eles presenciam o milagre de Jesus, restitui a mão do homem fica perfeita, como a outra era. E qual é a reação deles? A sua reação, a nossa reação diante disso seria cair de joelhos e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Qual foi a atitude deles? A única reação que eles tiveram foi a de apressadamente sair e tramar como matariam. Veja bem, não era vamos tirar os seguidores dele, vamos refutar o ensinamento, a doutrina dele. Não é não. Como eles iriam matá-lo? Como eles iriam matá-lo? Alguns crentes, amados, estão tão envolvidos pela falsa religião que, ao ouvirem as palavras de Jesus, conforme a Bíblia registra, eles ficam furiosos, como esses homens ficaram. Você não faz nada, abre a Bíblia e lê o que Jesus falou. A pessoa ouve, fica furiosa, rejeita a palavra de Deus. Por quê? Porque desejam manter a sua falsa religiosidade, não querem ouvir a verdade. É aquele momento que nem um argumento bíblico, nem um argumento teológico é suficiente. Lógico, enfim, o argumento que você quiser usar não é suficiente. Por quê? Porque a falsa religiosidade, ela quer se manter na sua hipocrisia. Mas o fato é que, para Deus, nada do que esses falsos religiosos fazem tem valor algum. Assim como esses fariseus faziam um monte de coisa. Aí chegava no sábado, não fazia um monte de coisa, cheio de ódio no coração. Estavam fazendo um monte de coisa, orando, lendo a Torá, indo na sinagoga. Deus, tudo isso para Deus aí era palha. Para Deus isso não tinha valor algum. Não tinha valor nenhum. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, Tiago 1, versículo 27, vamos ler todos juntos esse versículo? Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. A religião pura para Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo.
Deus tem religião? Tem. Qual é a religião de Deus? Há uma religião pura aos olhos de Deus. Inclusive falamos um pouquinho disso aqui na quarta-feira, né? Sobre ética, sobre os pobres oprimidos. A verdadeira e pura religião de Deus é cumprir os principais mandamentos. Quais são eles? Amá-lo obedecendo em tudo e amar ao próximo como Deus nos ama. Essa é a religião de Deus em resumo. A religião de Deus se resume em duas palavras: amor e santidade. Amor e santidade. Muitas vezes, amados, uma falsa religiosidade, e aqui eu volto a dizer, a religiosidade não é o problema é a falsa religiosidade. A religiosidade pura, santa, que é imaculada, significa isso, sem mácula, pura, santa, agradável a Deus, essa é boa e deve ser praticada por nós. Então, muitas vezes, uma falsa religiosidade, uma falsa piedade, não passam de pretexto para a hipocrisia de muitos cristãos. E aí, queridos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, de todos nós. Porque, veja bem, Deus Pai amou o mundo, pessoas. Cristo, o Filho, se entregou pelas pessoas. O Espírito Santo habita em pessoas. Ou seja, na religião de Deus, nada tem mais valor ou é mais importante que as pessoas, as almas, as vidas dos homens e mulheres que estão perdidos, como nós estivemos outrora, que estão escravizados pelo pecado, como nós estivemos outrora, que estão longe da casa e da comunhão com o Pai, como nós também estivemos outrora. Mas graças ao nosso Deus, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua benevolência, pela sua misericórdia, que nos alcançou e nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino de amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que nós possamos praticar, viver a mesma religião que Deus pratica, que é uma religião que se volta para alcançar, que se doa, que valoriza a vida humana. Não a vida humana no sentido de que apenas respirar, manter-se vivo. Não é disso que estamos falando. Mas a vida no sentido do valor da vida humana. O valor que foi dado por Deus. Porque cada ser humano foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Por isso ele é valioso. Ela é valiosa aos olhos de Deus. E nada mais nesse mundo, quando Deus se inclina, digamos assim, e olha dos altos céus, do seu trono de glória, para esse mundo, ele não tem nada, ele não tem olhos para mais nada que não seja as vidas dos homens, aqueles que ele criou à sua própria imagem, à sua própria semelhança. Então, que nós possamos ter esse mesmo olhar
ter esse mesmo olhar. Porque lembre-se daquele cego de Betsaida que Jesus curou em 2 etapas. E Deus age assim, né? Um cego ele curou, mandou, passou saliva, falou, vai se lavar no tanque de Siloé. Um outro, que era de nascença, ele simplesmente abriu os olhos do homem. Certa ocasião ele se encontra com um cego em Betsaida. E ele cura também esse cego em 2 etapas. Ele faz, né? Ele unta ali também saliva, um tipo de lodo, e passa nos olhos daquele homem. E ele pergunta, o que você está vendo? E o homem fala, eu vejo homens como se fossem árvores. Jesus então conclui e ele passa a ver perfeitamente. O que eu quero destacar, em dado momento, aquele homem que ainda continuava cego, num primeiro momento, via homens como se fossem árvores. Ele via pessoas como se fossem coisas. E perceba que para Jesus ele continuava o quê? Cego. Então Jesus foi lá e concluiu a cura dele. E aí pergunta de novo e agora ele estava vendo perfeitamente. Então veja que quando nós olhamos para esse mundo, que Deus olha e enxerga valor nas pessoas e não em coisas, essencialmente. Não significa que as coisas não tenham o seu valor. As coisas têm lá o seu valor, cada coisa tem seu valor. Mas nada, jamais, valerá mais aos olhos de Deus do que uma vida. Nada. Nada, 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 nada. Nada. Que o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Pastor, mas o senhor não conhece o caso de fulano, de Beltrano, do meu familiar, é um caso perdido. Você está vendo um aqui na sua frente. E muitos estão aqui sentados. Que eram, né? A gente às vezes não tem, o pessoal fala, eu era ex isso, ex aquilo, às vezes você não é ex nada. Então, a gente pode falar, né? Eu era um ex-caso perdido. Porque quantos não te deram, quantos não me deram, como um caso o quê? Perdido. Mas Deus não. Para Deus, Ele pode salvar até aquilo que está perdido aos olhos humanos. Então não desista de ninguém, da sua família, seu ciclo de amizades, de relacionamentos. Não jogue a toalha, não sentencie. Se a pessoa está respirando, está andando por aí ainda, pela face da terra, Deus pode salvá-lo. E quer salvá-lo, ainda que saibamos que as pessoas têm sua livre escolha, seu livre-arbítrio. Mas o desejo de Deus é sempre de salvar a vida das pessoas. Salvar, como eu disse, não apenas mantendo-as respirando, mas salvá-las e dar a elas a verdadeira vida, a vida que só Cristo pode dar, a vida eterna. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar com você em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nós queremos ser como Tu és, Senhor. Queremos ser aquilo que fomos criados para ser. Nós não fomos criados para sermos deuses, para sermos iguais a Ti, mas para sermos semelhantes, para sermos parecidos com o Senhor,
para reproduzirmos os gestos do Senhor, as atitudes que o Senhor tem, o amor que o Senhor manifesta. Nós fomos criados para isso, Senhor. E nós queremos viver essa vida para a qual o Senhor nos criou, porque nós reconhecemos que essa é a nossa melhor versão, essa é a melhor vida possível que nós podemos ter. É uma vida centrada no teu propósito, naquilo para o qual o Senhor nos vocacionou, naquilo para o que o Senhor nos chamou. Nós queremos viver isso em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos. Cura-nos, Senhor, da cegueira espiritual. Liberta-nos, Senhor, de todo orgulho, de toda soberba, de toda prepotência, Senhor, presunção, arrogância, Pai. De toda falsa humildade, liberta-nos em nome de Jesus. Transforma, Senhor, o nosso ser. Molda, Senhor, o nosso interior em nome de Jesus. E que essa transformação se manifeste também no nosso exterior. Senhor, nos livre da desgraça de viver uma vida falsa, religiosa, inútil aos teus olhos, que não produz peso algum para a eternidade. Uma falsa religião, ó Pai, que nos mantém ocupados, que nos mantém envolvidos muitas vezes, que nos mantém realizando uma série de coisas, focada em outras coisas, negligenciando as vidas pelas quais Cristo morreu. Nos livre, Senhor, disso em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, professar e viver a mesma religião que é a religião do Senhor, que é a religião pura e imaculada, que é cuidar dos desassistidos, que é viver toda uma vida para a glória de Deus, que é viver, ó Deus, verdadeiramente para honrar e glorificar o Teu nome, buscando primeiro o Teu reino e a justiça do reino, e crendo que as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, Senhor, que possamos ver essa realidade em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, salva-nos da falsa religiosidade e que possamos ver claramente e viver intensamente essa religião de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.